Quando o ocultista atravessa períodos difíceis, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, doenças e etc., fica na dúvida se pode ou não usar seus conhecimentos ocultos para suavizar a situação. Em termos de ocultismo, afirma-se que qualquer força disponível pode ser empregada para o benefício próprio e de outrem, mas apenas depois de esgotados todos os recursos comuns mundanos. Um ótimo recurso é oferecido pela Cabala, pela utilização das esferas da árvore sefirótica, com suas 11 diferentes possibilidades. A magia e a Cabala têm a finalidade de realizar uma integração progressiva da personalidade com o ego, eu superior, através do que vai se tornando possível a libertação de adversidades diversas. É importante para o estudante não misturar técnicas. Com a magia, pode-se obter uma cura, como também matar, pelo mau uso dessas forças. Porém, enquanto não tiver alcançado perfeito domínio sobre as técnicas, nada o impede de continuar com seus estudos e meditações. Em casos de emergência, de grande importância, como por exemplo um assalto, em segundos se pode solicitar a proteção das esferas apropriadas, neste caso Geburá, invocando seu nome divino, Elohim Gibor, e do arcanjo Camael. Uma invocação mal feita redundará possivelmente em grande prejuízo ao praticante. Os símbolos permitem um contato direto com o inconsciente, onde residem as capacidades adquiridas durante a involução através dos 7 planos de manifestação. Este intercâmbio entre o consciente e o inconsciente é o que proporciona a comunicação com os arquétipos, permitindo a utilização das energias cósmicas, não só para a solução de problemas individuais, como para o serviço do mundo. Não existem palavras para definir os princípios cósmicos. Desde tempos imemoriais têm os mestres de sabedoria se utilizado da simbologia para estudar e compreender a divindade na sua manifestação, valendo-se do euforismo hermético. O que é em cima é como o que é embaixo. Partindo deste axioma, à luz da psicologia, podemos penetrar nos arcanos luminosos. Não há separação entre o consciente e o inconsciente, sendo necessária uma comunicação entre os dois. O inconsciente, em vez de mandar ideias ao eu consciente, atua por meio dos símbolos, mostra de forma concreta ou personificada as coisas abstratas. Exprime-se mais por imagens, que são de origem sensorial, do que por ideias, que são de fonte mental. As leis que regem o inconsciente são muitas vezes simbólicas, concretas ou personificadas, e acompanhadas de alguma emoção. Podem invadir os sonhos ou se traduzir em mitos, tratando-se de fenômenos cósmicos ou coletivos. No que diz respeito ao ser humano, é ele a manifestação física de um arquétipo que contém todas as qualidades e destino pré-determinado pelo eu superior. Não se trata de uma representação ou miniatura humana, mas um som que vibra, que traz em si possibilidades de pré-formação. Todas as nossas ações têm influência sobre o arquétipo, no qual repercutem simpaticamente, sejam negativas ou positivas. As positivas fortificam o arquétipo. Isto está em íntima relação com a formação da tríplice alma. Os arquétipos constituem imagens primordiais, simbólicas e originais, verdadeiros centros de energia dinâmicos, típicos, não criados intelectualmente, são acumulados de forte carga energética. Durante a descida evolucionária, as hierarquias criadoras do desenvolvimento do universo, do sistema solar e do ser humano, emitiram pensamentos, formas, arquétipos, que foram impressos telepaticamente na mente universal, que é a matéria mental de todo o sistema solar. São os arquétipos macrocósmicos. Todos os arquétipos integrantes do inconsciente coletivo têm sua matriz no nível cósmico, donde são emitidas
suas representações microcósmicas, aos planos imediatamente inferiores. O ser humano entra em contato com esses arquétipos por sensibilidade, isto é, na medida que vai evoluindo, torna-se sensível a esses pensamentos-formas, percebendo-os e dando-lhes uma resposta. O contato de um arquétipo microcósmico permite chegar ao macrocósmico, o que possibilita tamanho impulso evolucionário, que torna possível realizar em menos tempo a chegada ao pico da montanha. Os arquétipos pessoais são reflexos dos arquétipos microcósmicos. A Cabala apela tanto para o inconsciente individual como para o coletivo. Suas técnicas visam a exteriorização dessas grandes e formidáveis forças, que se encontram latentes no ser humano mediante treinos, exercícios e rituais diversos, que possibilitam imprimir na aura todas as qualidades dos Sefiró. É, portanto, necessário pleno conhecimento sobre os Sefiró, suas posições na árvore, imagens mágicas, nomes divinos, arcanjos, ordem angélicas, chakras mundanos, visão, experiência espiritual, virtudes, vícios, correspondências no macro e microcosmos, símbolos, escalas de cores, minerais, vegetais, incensos ou perfumes animais, bem como as suas relações com as demais esferas. É mister conhecer esses símbolos tanto teórica como praticamente, através de uma meditação e estudo profundo e tranquilo, em cada um, separadamente, até ter se compenetrado do seu significado de força que representam, fixando na memória um esquema geral do simbolismo aplicado a cada sefirá. Toda visão evocada, mediante o emprego da árvore, é na realidade um sonho provocado artificialmente, em plena vigília, um treinamento autógeno, técnicas de sonho acordado dirigido, controle mental, são práticas de grande utilidade ao estudante. O poder de manter a mente dentro de determinados limites é o que constitui a técnica de meditação oculta. O ocultista já treinado sabe distinguir perfeitamente as imagens evocadas do subconsciente, selecionando as que verdadeiramente correspondem ao objetivo desejado. Estas imagens deverão sempre corresponder com a sefirá em questão, dentro do seu contexto. Por exemplo, a imagem mágica de Geburá, de um poderoso guerreiro em seu carro, relacionado com Marte, não poderá se misturar com outra, bem como as cores fundamentais corresponderão sempre com a da escala usada. O metal será o ferro, seu elemento fogo, e assim por diante. O discernimento, característica de Malkuth, é uma qualidade não só desejável, como imprescindível. O ocultista ainda enredado com fortes emoções inferiores não se poderá considerar apto ao trabalho mágico. Mesmo assim, o sistema cabalístico poderá ser de um inestimável auxílio, constituindo poderosa proteção, além de proporcionar um meio coerente de organização mental, psíquica e emocional. A fé é outro aspecto a ser considerado. Um ritual baseado no plano de Briah, que é o plano de meditação entre os planos divinos e inferiores, sob a égide dos arcanjos, seria inoperante para o praticante que não admite a existência das ordens arcangélicas. É preciso, pois uma fé sólida, nenhuma sombra de dúvida que é a maior inimiga do mago. É necessário ter certeza absoluta do que se está fazendo, do que vai acontecer, e para isso é preciso uma certa experiência e conhecimento no assunto, porque não se, sabendo fazer algo, não haverá que possa nos fazer acreditar nos seus resultados. Essa é a base da fé que remove montanhas. A lei do sucesso tem seus alicerces no pleno conhecimento da causa. Não se tendo uma fé em nossas capacidades de cura, por exemplo, não poderemos chegar ao leito de um doente e dizer-lhe: levanta-te e anda. Somente a fé alicerçada na vivência e várias experiências místicas anteriores é realmente atuante. É essa a base da magia,
A sabedoria e bom caráter permitem realizar as técnicas acertadamente. Tudo que é feito com correta tecnologia conduz à plena e positiva realização. As forças cósmicas relacionadas com o primeiro plano, Atzilut, não poderão ser invocadas diretamente apenas através da medição dos arcanjos do plano de Briá. As forças cósmicas do plano de Atzilut são tremendas energias que destroem todas as impurezas e imperfeições que encontram em seu caminho. A personalidade humana, ainda presa a vícios e defeitos, seria totalmente destruída por essa força. Não se pode ignorar que os Sefiró apresentam dois aspectos, a virtude e o vício. Aquele que já dominou os seus veículos inferiores já sabe manter em equilíbrio essas forças. Somente o que está preparado para enfrentar os aspectos negativos das esferas poderá se aventurar por esse caminho. Cada ser humano poderá ter os defeitos de suas qualidades, isto é, se for vigoroso e enérgico, apresentará a tendência de se tornar cruel, opressor, sendo calmo e magnânimo, a indiferença e a inércia poderão se apresentar. Por isso, deverá o ocultista se submeter à férrea disciplina, autoobservação e conhecimento, para não se deixar levar pelos aspectos negativos de cada virtude ou qualidade. Vemos que é possível o uso das forças cósmicas, mas sempre com muito cuidado, discernimento e humildade. É do conhecimento do principiante de ocultismo que cada plano da manifestação se subdivide em outros 7. Assim, os 7 planos cósmicos também têm suas subdivisões. A árvore da vida, apresentada neste livro, é um reflexo da árvore cósmica e situa-se no seu 7º plano cósmico. Portanto, a Sefirá Malkut do plano cósmico corresponde a Keter no primeiro plano, o divino. Keter, a suprema inteligência, é Malkut do plano cósmico. Consequentemente, e é só da árvore cósmica, correspondente ao véu da existência negativa do plano de manifestação. Nossa esfera mais elevada é a mais baixa da árvore cósmica. A árvore, como um diagrama de estrutura interna do homem, fala a mente inconsciente, que tem leis diferentes da mente consciente. E por isso, certas atribuições podem parecer à primeira vista arbitrárias ou contra o bom senso. Deve ser estudada através de meditação, contemplação, prece, jejum e até com roupas especiais e cinzas, se necessário. Ela não é um estudo da vida, mas um caminho da vida. O emprego das forças cósmicas para o benefício do ser humano é de duas espécies, subjetivo e objetivo. Quando queremos adquirir uma das qualidades ou virtudes da árvore, coragem, por exemplo, de Geburah, ao invocar essa esfera, realizamos uma operação subjetiva. Numa operação objetiva, para se adquirir algo, modificamos muitas coisas nas circunstâncias externas. A ciência cristã, o novo pensamento e outros movimentos similares ensinam vários métodos de conscientização e visualização, acompanhados de emoção positiva para a realização e concretização de algum objetivo. Recorrendo à Cabala, não se deve, por exemplo, pedir dinheiro para resolver algum problema financeiro, mas sim perspicácia e bom senso para dar o passo acertado, seja mudança de emprego, compra de ações e etc. Em magia, toda vez que se faz uma invocação, se deve começar com o nome divino, invocando Deus, enviando-lhe o pedido e encerrando o ritual sempre com uma ação de graças, como se o objetivo já tivesse sido alcançado. O nome divino representa a forma espiritual da Sefirá e deve ser meditado primeiramente, porque o ritual deve começar pelo aspecto espiritual. Ao realizar um ritual, qualquer que seja, cria-se uma linha. É preciso, então, dominar uma técnica muito avançada para posteriormente cortá-la. Não se recomenda realizar um ritual sem antes estudá-lo detidamente, meditar muito sobre ele. Sem isso,
Sem se dar conta, é possível produzir alterações cujos efeitos negativos fatalmente se apresentarão. Uma perfeita integração entre a vontade, emoção e pensamento é outro aspecto a ser desenvolvido pelo estudante. Dificilmente há sucesso quando a vontade vai contra as emoções e pensamentos. A psicologia transacional mostra os 3 elementos, pai, adulto e criança, que nem sempre estão de acordo entre si. Tanto o ocultismo como a psicologia visam ao mesmo objetivo, ou seja, a harmonização dos elementos psíquicos, mentais e emocionais. A verdadeira finalidade do ocultismo é o aperfeiçoamento do caráter e não a produção de fenômenos paranormais. Muitas vezes, um ritual praticado pacientemente parece infrutífero, mas na realidade, o benefício sempre existe. É imprimido na aura primeiramente, para depois se tornar manifesto fisicamente. Os poderes paranormais virão inevitavelmente como consequência. Quando as sefirós estiverem bem impressas na aura, serão percebidas nitidamente pelos clarividentes. Existem ocultistas capazes de criar uma espécie de escudo em torno de sua aura. Uma pessoa sujeita a obsessões pode criar um escudo por um processo mágico, no momento em que o agente obsessor estiver ausente, impossibilitando-lhe destarte sua entrada. Havia num convento 2 jovens frades que eram tidos como santos. Para saber qual seria o mais santo dos 2, o abade do convento, que era clarividente, durante uma cerimônia na capela, olhou clarividentemente para os 2 e notou que um deles tinha de fato uma esfera prateada como uma armadura. Ele a criou automaticamente com pensamentos de santidade. Não havia demônio capaz de penetrar em sua aura. O outro não tinha armadura, e sim um fluxo de luz de ouro que saía do coração. Era o amor. Este homem amava e seu amor era dado até para os demônios. Esse fluxo era tão forte que nada o penetrava. Podemos perceber nas linhas acima a diferença entre uma coisa que é realizada pela técnica e outra que é feita através do verdadeiro amor, que é um sentimento búdico e não astral. As técnicas mágicas, quando bem executadas, produzem efeitos extraordinários na psique do mago. Porém, todas as virtudes levadas ao exagero atraem efeitos contrários aos esperados. O que alcança elevado grau de espiritualidade escorregará facilmente no orgulho. Intelectualmente poderá tornar-se um presunçoso, desprezando os ignorantes. Talvez fique até sujeito à instabilidade mental pela pressão dos complexos psíquicos. Sob o ponto de vista físico, estará suscetível da excitação hormonal e vago simpático. Deverá ter o máximo cuidado para não empregar os rituais erradamente ou misturados de incenso impróprio, de haxixe, alucinógenos, sexo e etc. O grande mago já nasce assim, mas o pequeno mago se faz. Há a magia objetiva, a que produz efeitos visíveis, e a subjetiva, que realiza a transmutação da consciência. Na magia, se lança a mão de leis psicológicas profundas através de técnicas especiais. Não se trata de feitiçaria medieval. Para a magia, Deus é imanente e transcendente. O homem é uno com o universo. Deus, o universo e o homem são uma coisa só. A matéria não é irreal, e sim sua aparência que é enganosa. A magia prática é perigosa. Só pode ser praticada por quem estiver absolutamente preparado e seguro. Exige muito treinamento e disciplina total, bem como completo conhecimento do assunto. A magia baseia-se em 2 qualidades, a vontade e a fé. Estas correspondem aos 2 pilares da árvore da vida. O iniciado segue pelo caminho do meio armado destes 2 predicados. Na magia, a princípio, por incrível que pareça, é importante estar o mago sempre alicerçado na fé. Recebe o ensinamento de seu instrutor e tem que aceitar o que lhe é oferecido, na base da fé. O mestre dá os ensinamentos e os meios necessários para realizar os atos mágicos sem muito perigo.
Este sempre existe, mas neste caso é um perigo relativo. As primeiras invocações e trabalhos mágicos são fundamentados na fé e na vontade. Na medida que vai realizando os rituais, que vai fazendo as invocações com sucesso, a fé vai se transformando em certeza. De qualquer forma, a fé, se não está à frente, estará nos bastidores de qualquer realização, mas sempre estará presente. Isto é um treinamento ocidental, porque os magos do Oriente não precisam da fé, pois, mesmo para o sujeito mais impenetrável, se fizer yoga, por mais materialista que seja, os resultados se manifestam, independentes da fé, pois tem a vontade. Mas no Ocidente, é preciso ter fé. Não se pode fazer como aquele indivíduo que rezava assim: ó Deus, se é que há Deus, salvai minha alma, se é que há alma. Não invoca arcanjos quem não acredita neles, nem se dirige ao Cristo se abriga alguma dúvida sobre ele, porque em magia a dúvida é mortal. Se houver alguma, nem deve tentar realizar invocações. O iniciado tem que agir sempre com fé e coragem. Todo conhecimento deve ser praticado. Não adianta estudar medicina, por exemplo, se não a pratica. O mesmo se aplica à magia. Quem quiser ser mago necessita da prática, não basta a teoria. Uma pessoa que já apresenta nítida vocação para a magia obterá bons resultados. Seus atos mágicos darão sempre certo, mas se é a primeira ou segunda vida em que o iniciado está se interessando por esses conhecimentos, os primeiros passos terão que ser dados com mais cuidado, pois o perigo existe e grande. Tendo cuidado, realizando os trabalhos num templo, fazendo acertadamente as invocações, tendo boa fé, os perigos serão menores. Grandes iniciados no princípio de suas vidas mágicas sofreram muito com as consequências das invocações mal dirigidas. Cada iniciado tem seu mestre que dele cuida, do qual recebe uma série de trabalhos para realizar, pois prestará um exame não só da teoria, como da prática, antes de passar ao grau seguinte. Quando ele se sentir preparado, se comunicará com seu mestre e combinarão uma hora para se encontrarem no templo, onde realizarão os exames. Quando tiver que fazer uma invocação, terá de realizá-la na presença do mestre que avaliará a exatidão de todas as etapas ritualísticas. Esta parte prática é indispensável. São rituais treinados e repetidos muitas vezes, até que o iniciado domine bem suas técnicas. O ritual precisa ser muito bem executado, sem nenhuma falha, com os nomes corretamente pronunciados, repetidos fisicamente inúmeras vezes, no templo. Depois o iniciado forma imaginativamente o templo no astral e ali executará seu trabalho mágico. Mas o estudante pode fazer uso de alguns recursos e técnicas que têm a propriedade e finalidade de lhe proporcionar maior aptidão no manejo das forças ou energias cósmicas. Usualmente, começa a treinar o relaxamento e conscientizar sua importância. Sem o relaxamento, os veículos internos não estão em condições de servirem de canal para alguma comunicação ou mensagem dos mundos internos. As tensões inconscientes, que às vezes nos oprimem, deverão ser trazidas à consciência, a fim de serem desfeitas. Estas, sejam de que natureza forem, serão aliviadas, se não eliminadas pelo relaxamento, que poderá ser feito da seguinte maneira: sente-se numa cadeira cômoda, se possível de espaldar reto, mantendo o tronco ereto, joelhos e coxas em ângulo reto com o tronco, os pés em ângulo reto com as pernas. Começar o relaxamento pelo couro cabeludo e findar com os dedos dos pés, enviando uma ordem de relaxamento para todos os músculos do corpo. Convém fazer uma revisão para verificar se realmente todo o corpo está completamente relaxado. Às vezes acontece que, na medida em que prosseguimos no relaxamento, os primeiros músculos voltarem em tensão novamente. É preciso perceber o que está acontecendo e procurar corrigir.
Qualquer tensão ou preocupação da vida material deverá ser deixada fora do quarto de meditação. Os exercícios respiratórios, de máxima importância, têm como finalidade acalmar a mente e o corpo emocional e conduzir o praticante ao relaxamento muscular. É preciso, porém, ter cuidado com os diversos ensinamentos e filosofias respiratórias, pois muitas violentam o ritmo pessoal do estudante. O exercício respiratório acalma a corrente sanguínea, consequentemente o afluxo dos pensamentos. O exercício respiratório de 4 tempos produz sensação de paz, calma e unidade. É o mais indicado, porque é baseado nas batidas cardíacas do praticante. Calcula-se 4 tempos para segurar o ar, 4 tempos para expirar e 4 tempos de repouso. A respiração é iniciada com a dilatação do abdômen nos músculos do baixo diafragma. A seguir, dilatam-se os músculos do peito.